Graça e paz, meus queridos. Amém. Quão grande é o nosso Deus. Amém. Quão maravilhosa é a sua presença. O quanto nós temos ainda a aprender sobre esse Deus. O quanto nós precisamos dele conosco. O quanto foi nos levando neste sentido, foi nos conduzindo através da ação do Espírito Santo. Agora é tempo de partilharmos a palavra do Senhor. Eu te convido neste sentido a abrir a sua Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, para que façamos a leitura dos versos 1 ao 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 1 ao 13, diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma delas sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura estes galileus falando por ali? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: O que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Fala, Senhor, através da tua palavra. Conduze-nos na meditação, aprofunda-nos na experiência contigo. Toma frente sempre das nossas vidas e da tua igreja. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Todos nós temos experiências marcantes na nossa vida. Talvez a diferença entre um simples acontecimento e um evento na nossa vida seja o sentido que nós aprendemos a partir de determinada experiência. Acontecimentos estão ao nosso redor o tempo todo. Acordamos a tal hora, pegamos o ônibus, o carro, ficamos sabendo que algum vizinho teve algum problema. A vida está acontecendo o tempo todo. Mas há certos acontecimentos que têm algo a mais, e aí eles se tornam eventos, situações que marcam, situações que dão novos tons, que dão novas possibilidades, situações que, por assim dizer, desenrolam o livro da nossa vida e nos fazem muitas vezes mudar de atitude,
são experiências transformadoras, de uma maneira muito radical. Porque o Pentecostes não é um acontecimento. O Pentecostes é um grande evento promovido por Deus. Não esses eventos que nós vemos assim, em igrejas por aí, campanha disso, campanha daquilo outro. Não. É um evento que, por ser tão marcante, está sempre acontecendo na vida do povo de Deus. Ele não fica preso no passado por não ser relevante, mas ele se atualiza. E ele conosco caminha, sendo nós jovens ou mais maduros. Nós estamos testemunhando aqui o evento do nascimento de uma igreja. Hoje é dia das crianças. E nós temos em nossos braços um pequeno bebê que Deus acaba de dar à luz, a sua igreja. O faz por ação do Espírito Santo. O faz visitando homens e mulheres naquele dia que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Mas, meus queridos, percebam a diferença entre uma maternidade e um cemitério é muito pequena. Se eles ali permanecessem, se eles estivessem tão hipnotizados pela ação de Deus naquele momento, aquele local de nascimento, porém, teria sido o local de sepultamento. E é isso que acontece com muitos e muitos de nós. Nós nos maravilhamos tanto com aquilo que Deus faz, nós nos tornamos espectadores tão assíduos do agir de Deus, que nós nos esquecemos que não é para ver, é para participar. E, meus queridos, se nós aqui tivéssemos uma sala de crianças e as colocássemos todas no mesmo lugar e lá as deixássemos por sua própria conta e risco, eu tenho certeza que voltar seria gente pendurada no lustre, se é que o lustre ainda existisse, paredes pichadas, muitas mordidas distribuídas, muitas pisaduras, e ninguém mais estaria se falando. É isso que acontece quando nós nos insistimos em ficar presos no mesmo lugar. A gente adoece. A falta de ar começa a surgir teias de aranha, aquela água parada vira maternidade do mosquito da dengue, e assim a nossa vida adoece, e quando mais não vemos, aquele que era o melhor de todos os lugares onde Deus habitava, virou um verdadeiro sepulcro. Por isso, meus queridos, minhas queridas, a primeira lição do Pentecostes nesse dia das crianças é que nós não fomos chamados apenas para nos ajuntarmos, mas também para, em nome de Deus, nos dispersarmos pela vida. Não temos aqui um projeto de uma torre de Babel, cuja meta é colocar bancos mais confortáveis, um ar-condicionado mais forte, microfones, quem sabe, com um som mais limpo, quem sabe contratar atrações gospel, as mais celebradas, as mais presentes no holofote da mídia gospel, para animar os nossos cultos. A nossa ideia não é transformar a igreja num depósito de gente. A nossa ideia não é transformarmos a igreja numa verdadeira Babel de gente ferida, numa verdadeira Babel de gente que sofre, numa verdadeira Babel que produz morte, que produz dor, sem prazo de término. Mas Deus, meus queridos, quando desce, nos tira da zona de conforto. Para Babel, o problema era uma língua, porque é um instrumento de dominação. A dispersão dos povos por
sobre a terra não é castigo, é solução. Para que eles não vivessem mais sob a sombra de um poder que rouba até o lugar de Deus. Assim também, a multiplicidade de línguas em Pentecostes não é um problema. É a solução do nosso problema de comunicação. É a solução vinda de Deus para que nós aprendamos tudo de novo. Para que nós voltemos para a escola dominical da vida, para que nós voltemos para o beabá, para que nós sejamos, mais uma vez, como crianças. E essa é talvez uma das primeiras e mais marcantes experiências que uma criança tem. Aprender a falar não é um acontecimento, é um evento. E os pais ficam naquela disputa para ver se será mamãe ou papai. Aí daqui a pouco a criança diz Mickey. E balde de água fria nos papais, né? Então, meus queridos e minhas queridas, as coisas na igreja são muito boas. Estar na casa de Deus é fenomenal. Mas ali permanecer e criar raízes é doença. Permanecer no monte da transfiguração e dali não querer descer. Insistir em prolongar a experiência de Deus como quem prolonga, às vezes, um trânsito induzido por substâncias ilícitas. Nós não somos os que fazem essa escolha. Este não é o nosso projeto. O nosso projeto é o projeto do Deus que envia Abraão para ser uma bênção. O pastor domingo passado publicou no boletim: é difícil a arte de viver em comunidade e comunhão. Como é difícil. Como é difícil as crianças trancadas na sala. As crianças precisam de espaço. A criança precisa das ruas. E eu me lembro de um evento na minha vida, e do meu irmão também. Nós devemos ter, quem sabe, 5, 6, 7 anos de idade, eram outros tempos. E nós já muito acostumados, desde muito pequenos, andarmos de ônibus com a mãe, para lá e para cá, para lá e para cá. Conhecemos todas as linhas de ônibus de Porto Alegre com 6, 7 anos de idade. E também gostávamos muito de ir à casa do vô e da avó. Íamos lá todos os domingos, mas às vezes era pouco. E a mãe não podia simplesmente ficar de chofer de ônibus da gente. E um dia, com todas as recomendações, ela nos levou ao ponto de ônibus, nos recomendou o motorista, e já havia combinado com o meu avô para nos esperar no ponto de chegada. Nós, eu e meu irmão, fomos sozinhos no ônibus. Nós nos sentimos adultos naquele momento. É algo que eu trago até comigo. Sempre que eu chego em algum lugar novo, eu me sinto como se eu estivesse andando de ônibus sozinho pela primeira vez. Há muito medo, sim, mas há também aquele frio gostoso na espinha da descoberta. E é isso que falta à igreja. A igreja muitas vezes vê o ônibus passar, a igreja vê pessoas se acotovelando, e nós temos curiosamente um ponto de ônibus na porta da nossa igreja. Nós vemos as pessoas se acotovelando. Se você entra num trem, num metrô, você vê que está todo mundo ali olhando para os próprios pés. E nós reclamamos que Deus não faz diferença nenhuma. Mas é claro que não faz. Nós achamos que Ele fica aqui dentro nos aguardando no próximo domingo. Nós achamos que Deus construiu, em vez de um altar, uma verdadeira Babel de agregação de pessoas que as mantém cativas e hipnotizadas. Quando na verdade Deus está apostando na nossa maturidade. Nós talvez tenhamos 6, 7 anos e talvez falte um pouco de juízo à mãe. Mas Deus fazia essa aposta conosco. Ele nos entregou o mundo nas mãos para lhe cuidarmos. E às vezes nós não conseguimos gerir nem a nossa agenda. Deus nos entregou as multidões para evangelizá-las. E às vezes nós não damos bom dia para o nosso irmão.
mas nós somos os erros e desejos do silêncio, na omissão. Nós rejeitamos o chamado de Deus, nós preferimos inverter Abraão do avesso e ficarmos parados em Harã. Nós invertemos o nascimento da igreja e tornamos o seu enterro. Quando Deus nos lembra que há muitas pessoas que precisam de colo. O primeiro milagre acontece na boca dos discípulos. Sim, falarem, aprenderem a se comunicar, quem sabe romperem aquele marasmo, e depois do milagre descem para os pés e eles saem pelas ruas. Mas aí, tal qual um jato de eletricidade, ele salta dos discípulos para as pessoas que estão ali, nos seus ouvidos. O dom de línguas não é só um dom de manifestação sobrenatural ou pirotécnica do Espírito Santo. É um dom que também visita os ouvidos das pessoas que estão ao nosso redor. Este é o segundo e grande milagre de Pentecostes. Não apenas que as bocas se abriram, mas que os ouvidos ouviram o som do início da vida. Porque eles, no seu estupor, as pessoas maravilhadas, algumas até zombando, dizem: como é que nós ouvimos falar da nossa própria língua materna das maravilhas de Deus? Deus pegando o mundo no colo e ensinando a falar. Como a mãe que acaba de amamentar, começa ali a balbuciar com o bebê, troca o olhar, faz aquele afago, e assim se estabelece o vínculo que durará para a vida toda. Como aquele pai que depois da mamada pega o nenenzinho para dar aqueles tapinhas para fazê-lo arrotar, que coloca delicadamente na cama para descansar, e fica naquela contemplação silenciosa da paz de criança do mundo. Deus quer pegar o mundo no colo, e Ele só pode fazer isso através de você, meu irmão, minha irmã. O milagre começa dentro da igreja assim, mas se ele fica aqui dentro, ele vira doença. Mas quando ele ganha as ruas, quando as portas, as janelas, os corações se abrem, o vento continua soprando. O vento do Espírito tira toda a teia de aranha, tira todo o acúmulo de pó, areja a nossa vida, areja as nossas ideias, e o corpo cresce. Pedro depois vai fazer um sermão no qual 3.000 pessoas vão se converter. Nós ficamos impressionados com o sermão. A gente gosta de uma coisa com estatística, o ser humano. Você vê lá no noticiário, o cara apresenta umas estatísticas que você não faz ideia do que seja. Mas, puxa vida, o cara sabe muito. Estatística é uma boa maneira de maquiar as coisas. E nós, ao vermos os 3.000 convertidos, nos esquecemos que houve desde o início do dia muita gente na rua evangelizando. Pentecostes não é Pedro. Pentecostes é quando o Espírito de Deus invade a nossa vida e os ouvidos das pessoas ao nosso redor. Pentecostes é quando nós reaprendemos os rudimentos da fé. Quando nós, enfim, nos tornamos como crianças, pegando ônibus pela primeira vez, entendendo que Deus confia na gente. Por isso nos entregou o mundo. Por isso nos dá o seu Espírito. Por isso nos chama à fé. Por isso nos chama a uma vida de compromisso. Por isso, meu irmão, minha irmã, você vai sair daqui. E você pode e deve escolher sair cheio e cheia do Espírito Santo. Você pode e deve escolher sair cheio de novas palavras para dar bom dia à vida. Você pode e deve escolher aquilo que Deus escolhe: dar colo ao mundo e ensinar o mundo a engatinhar, e ensinar o mundo a falar, e ensinar o mundo a ser um local de acordo com a vontade de
assim seja. E nós nos lembremos que o feliz dia das crianças é um feliz dia de muitos desafios, da difícil dor de crescer, mas de todas as recompensas, de todas as bênçãos, de todas as maravilhas advindas desta experiência. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos nos colocar em pé. Santo Deus, o mundo é imenso. Cada um de nós, na sua integridade, beira o infinito. E os muros da tua igreja são tão pequenos. A nossa timidez, a nossa fé tão pequena, os nossos medos tão desmedidos, fazem com que vejamos na igreja um castelo, fazem com que vejamos na igreja um refúgio no mundo louco, nos esquecendo de que a gente que sofre ao nosso redor o tempo todo, de que há muito a fazer pelo teu reino. E assim nós transformamos o castelo numa prisão, e assim nós transformamos a maternidade em um cemitério, quando o Senhor quer trazer vida e vida em abundância pelo sopro renovador da nova criação do Espírito de Deus. Por isso, ensina-nos a falar. Amém. Ensina-nos a andar. Ensina-nos tudo de novo se preciso for. Porque o nosso desejo é pegarmos o mundo no colo como tu o fazes. É amarmos, é cuidarmos, é gerarmos vida e não morte. Por isso sopra, Senhor, sim. Tira toda a teia de aranha, todo o pó do nosso coração. Tira toda a venda dos nossos olhos, todo o comodismo do nosso viver. Amém, Pai. Sopra, sim, Senhor, com teu Espírito, para que todos e todas nós aqui nesta manhã saiamos cheios do teu Espírito, mas vivamos no vento do Senhor durante a nossa semana. Que nós sejamos semeadores de vida, que nós sejamos semeadores da palavra, com gestos, com o nosso abraço, com a nossa palavra amiga, com o nosso interesse genuíno pela vida do mundo, pela vida das pessoas. E que assim nós impactemos a nossa nação. Que assim a tua criação respire aliviada, sabendo que os filhos e filhas de Deus estão fazendo a sua parte. Que assim, Santo Deus, tu te agrades de nós, e nós todos vivamos debaixo da bênção vivida pelo Pai da fé. Sermos nós mesmos a bênção de Deus no mundo. Que assim seja em nome de Jesus. Amém.